Caro cursista, tudo bom? O meu nome é Pedro Perini, e eu escolhi como tema para iniciar nossa disciplina Morfologia Lessical. Portanto, eu vou começar a disciplina sobre Introdução aos Estudos Linguísticos a partir da discussão sobre morfologia lessical. O primeiro ponto que eu queria apresentar para vocês é a hipótese central dessa discussão, que é a seguinte: novas palavras surgem porque as pessoas precisam delas para falar sobre uma coisa nova. Antes de entrar diretamente nessa hipótese, eu queria diferenciar duas propostas explicativas bastante diferentes. Uma é aquela que sustenta a ideia de regras. Regras antecedem as palavras. A ideia é que existem regras, que a partir dessas regras é que novas palavras vão ser surgidas, vão ser produzidas, quero dizer. A segunda hipótese é que as palavras surgem por analogia. É uma ordem inversa. No lugar de se pensar que as regras são anteriores às palavras, a gente pensa que as palavras existem e a partir dessas palavras existentes, a gente vai criar novas palavras. O primeiro argumento, então, a ser apresentado é a teoria das regras. Regra de formação de palavras é uma expressão que foi cunhada pelo Chomsky nos anos 60, 70 e que até hoje é muito utilizada. Basicamente, o que a teoria dele sustenta é que existem regras, vamos nomeá-las como RFP1 e assim por diante, que são geradoras de novas palavras. Veja o exemplo que aparece aqui embaixo. Eu tenho a proposta de ter uma regra de formação de palavra 1, que sustenta que existe um substantivo, e ao substantivo eu vou somar essa pequena parte eiro para formar um adjetivo. Por exemplo, eu tenho então a palavra leite, que é um substantivo, eu vou somar ela, essa pequena parte eiro, e vai gerar leiteiro, que é um adjetivo. A mesma ideia vale para a expressão manga, que é um substantivo, que eu vou somar a ela esse finalzinho eiro, só que dessa vez na forma feminina, e vou gerar a expressão mangueira. Ainda várias outras sugestões ou propostas dentro das regras de formação de palavras. Vejam mais uma aqui, ó. Eu estou chamando de RFP2. Eu tenho então um substantivo que, adicionado o finalzinho ista, que é um sufixo, eu vou ter novamente algum adjetivo. Vejam só, arte vai, portanto, gerar artista, táxi vai gerar taxista, máquina vai gerar maquinista e flor vai gerar florista. Essas regras de formação de palavras são construídas a partir de categorias lexicais. Até agora, a RFP1 e a RFP2 foram feitas com substantivo mais uma outra parte. Vejam agora a número 3, regra de formação de palavra número 3. Eu tenho um verbo, ao verbo eu vou somar o finalzinho ão e vai gerar um substantivo. Por exemplo, preparar vai gerar preparação, articular vai gerar articulação. Bom, o problema dessa proposta é que nem sempre as regras de formação de palavra funcionam para toda a categoria ou para toda a classe a qual ela se pretende aplicar, né? Veja os exemplos que aparecem aqui agora na tela. Eu tenho que a palavra casa, que é um substantivo, pode gerar a palavra caseiro. Então, casa, aplicando a regra de formação de palavras, gera caseiro. No entanto, se eu pegar a mesma palavra casa e aplicar a forma ista, como foi feito anteriormente, a expressão casista, que é produzida, não é uma expressão utilizada, não é uma expressão boa. Nos estudos linguísticos, quando a gente está marcando uma palavra ou uma frase que não é aceitável, aparece esse asterisco aí em cima. Então, a palavra caseiro é boa, mas a palavra casista não é boa. Uma explicação que é comumente adotada para separar por que uma regra funciona e outra regra não funciona é a ideia do bloqueio. Como assim? As pessoas sustentam, ou melhor dizendo, a teoria sustenta que se eu já criei a palavra caseiro, não tem por que eu criar a palavra casista. Assim vou bloquear a segunda palavra. A primeira palavra surgida, gerada e utilizada, bloqueia a aparição da segunda palavra.
Vejam também aqui que existem outros casos, como a RFP4 e assim por diante, que eu consigo gerar algumas formas, mas não consigo gerar outras formas. Vejam só, substantivo mais finalzinho dor, dá para fazer pescar, pescador. Mas não dá para gerar a palavra vivedor a partir do verbo viver. Mesma coisa, substantivo mais finalzinho estre. Eu posso falar terra, terrestre, mas não dá para falar alguma coisa como momento, que também é um substantivo, gerando momentestre. Fica uma palavra inaceitável, né? E finalmente, substantivo mais o finalzinho âneo, por exemplo, momento, momentâneo, mas não é possível gerar terra, terrâneo, né? Bom, como observamos até agora, né, as regras de formação de palavra têm algum tipo de restrição, né? Nem todas podem funcionar para algumas palavras, nem todas podem funcionar para outras palavras, né? Na regra número 3, que é analisada a produção de substantivos a partir de verbos, há uma possível explicação que é a seguinte. A proposta, ainda dentro da teoria da regra de formação de palavras, é que quando o verbo for transitivo, é possível gerar um substantivo a partir dele. Quando o verbo não for transitivo, não é possível gerar um substantivo a partir dele. Vejam só, o verbo preparar e o verbo articular são verbos transitivos. A eles eu posso somar esse finalzinho são para gerar preparar, preparação, articular, articulação. Mas o verbo desmaiar não é um verbo transitivo. E por esse motivo, segundo a teoria da regra de formação de palavras, não é possível gerar a palavra desmaiação. Então essa seria uma segunda explicação, ainda dentro da teoria da formação de palavras, é possível ser gerado preparar, preparação, articular, articulação, mas não ser possível gerar desmaiação, que é uma palavra inaceitável, por isso está marcada com asteriscos aqui na tela, a partir do verbo desmaiar. O Manuel Said Ali é um autor muito interessante e por ser pouco conhecido, eu queria até fazer um comentário que me parece pertinente. É importante a gente tomar muito cuidado quando a gente anuncia uma teoria nova, porque, em geral, os assuntos já foram previamente estudados ou discutidos por autores anteriores. Então é muito importante que nós tenhamos em linguística o cuidado de não afirmar que os assuntos são novos, que as teorias são completamente novas, né? Eu vou até ler um pedaço aqui para vocês. Por ter citado Said Ali, um linguista brasileiro pouco conhecido atualmente, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva. Vejam, vale tomar muito cuidado quando se fala que determinado autor começou uma determinada teoria. Os estudos linguísticos têm se caracterizado por prestar pouca reverência a estudos mais antigos. Resulta dessa postura que textos, propostas, autores, soluções e, sobretudo, perguntas que antecedem as perguntas do momento ficam esquecidas ou se tornam como se fossem inexistentes. Essa foi só uma ressalva importante para a gente continuar agora a segunda parte da proposta da explicação da morfologia lexical, que é a proposta das analogias. A ideia da analogia é um caminho contrário à ideia da regra. A ideia é, quando as palavras começam a ser usadas, elas criam por elas mesmas uma regra que pode gerar novas palavras. Ou seja, é o uso que vai permitir que novas palavras sejam criadas por imitação daquelas que foram feitas inicialmente. Para demonstrar essa teoria, eu queria mostrar aqui para vocês um exemplo de uma pesquisa que nós temos desenvolvido recentemente, que vai apontar esse caminho da analogia. Antes, só para destacar, os autores que são importantes para a teoria analógica é o Manuel Said Ali, do qual eu falei, e um autor chamado Brian Joseph, que também está aqui citado no slide. Vejam só, veja essa imagem que aparece aqui. Essa imagem é da capa do caderno de esportes do jornal Estado de Minas, do ano de 1965, o ano em que o estádio Mineirão foi inaugurado. O nome oficial do estádio é
Governador Magalhães Pinto. E essa imagem, essa foto, pela nossa pesquisa, é a primeira vez que a expressão Mineirão aparece na imprensa escrita mineira. Vocês estão vendo que aparece aqui numa propaganda a expressão Mineirão. Ok. O que acontece é que hoje, no Brasil, a maior parte dos estádios de futebol brasileiros que têm apelidos, os apelidos terminam com esse finalzinho ão. Por exemplo, Mineirão, Ipatingão, Itaquerão, Ernestão, Rorizão, o Rorizão é no Distrito Federal, obviamente, Bigodão, Madrugadão, etc. Ao todo são 168 estádios de futebol com finalzinho ão. Se considerarmos os estádios que são registrados na CBF, isso representa que 47,8% dos estádios apelidados registrados na CBF terminam com o finalzinho ão. E essa é a ideia da analogia. Um estádio tem o apelido ão porque o anterior teve apelido ão e o anterior teve apelido ão e assim por diante. A gente vai criando um modelo de apelidar os estádios de futebol com final ão porque os anteriores também foram assim apelidados. E a nossa hipótese, a nossa aposta, é que o primeiro grande estádio brasileiro que recebeu o final ão, o apelido ão, foi o estádio Mineirão. Veja como é que aparece no gráfico essa distribuição. 55,5% dos estádios brasileiros que são apelidados terminam com final ão. E os demais, 44,5%, têm outro tipo de apelido. A hipótese analógica, ela sustenta a seguinte ideia. A inauguração do estádio Magalhães Pinto em Belo Horizonte, no ano de 1965, e a sua nomeação como Mineirão, foi um fato da mídia ou do uso linguístico bastante relevante. O maior estádio do Brasil era o Maracanã, que foi inaugurado em 1950, como nós sabemos, e o segundo maior estádio do Brasil era o Mineirão. Então, o estádio mineiro, o Mineirão. Como a forma Mineirão passou a ser utilizada no lugar da nomeação oficial, poucas pessoas usavam a expressão Governador Magalhães Pinto, poucas pessoas usavam a expressão Estádio Minas Gerais, que era o primeiro nome oficial do estádio, e poucas pessoas também usavam as expressões do tipo o Gigante da Pampulha, o Grande Estádio Mineiro, o estádio de Minas Gerais e por aí vai. O fato é, desde o começo da utilização da expressão Mineirão para designar o estádio, foi assumida como modelo, como expressão a ser usada. Veja como é que isso aparece no gráfico aqui no slide. Vejam só, em 1965, quando o estádio inaugurado, essa linha mais clara, um amarelo mais claro, a expressão Mineirão entre 65 e 66 é pouco usada. Em 1965, logo no começo da existência do estádio, as expressões mais usadas eram as expressões epitéticas, eram as formas descritivas. O Gigante da Pampulha, o Colosso da Pampulha, o Estádio de Minas Gerais, formas semelhantes. Vejam pelo gráfico que a expressão Governador Magalhães Pinto como nome oficial foi pouco utilizada pela imprensa. Só para dar uma noção mais quantitativa, em 65, a primeira contagem que nós fizemos, Mineirão aparece apenas uma vez. E as expressões epitéticas, as expressões descritivas, aparecem cerca de 500 vezes. Se seguirmos agora os anos que foram estudados aqui no gráfico, 65, 66 até 71, vejam que é uma inversão completa na utilização. A expressão Mineirão passa a ser usada muito mais vezes do que a expressão Governador Magalhães Pinto ou as formas descritivas e epitéticas. Em 71, portanto, a expressão Mineirão foi usada no jornal Estado de Minas cerca de 300 vezes e a expressão Governador Magalhães Pinto e as formas epitéticas descritivas foram usadas 2, 3 ou 4 vezes. Então a gente pode falar que a expressão Mineirão vingou. Ela passou a ser usada muito mais vezes do que as expressões usadas anteriormente. Bom, essa é a ideia da analogia.
É um modelo que foi usado uma primeira vez, que foi aceito pela comunidade de fala, que foi aceito pela imprensa e passou a ser analogicamente aplicado aos demais estádios de futebol do Brasil. É por esse motivo, então, que a maior parte dos estádios brasileiros hoje, quando tem um apelido terminado em ão. É interessante pensar que até mesmo estádios que não existem ainda, ou que não foram inaugurados, já têm um apelido terminado em ão, que é o caso do estádio do Corinthians e o estádio de São Paulo, que não foram construídos ainda, não estão prontos, já tinham um apelido de Taquerão e Peritubão. Então, esse é um exemplo de analogia. No lugar de eu pensar uma fórmula que vai gerar os nomes, eu penso que existe um modelo que é amadurecido socialmente e passa a ser usado por outras pessoas em outras ocasiões, quando for necessário. Ora, dado que, segundo essa proposta, o modelo usado para criar nomes de estádios é colocar o final ão, eu escolho uma palavra relevante e coloco o final ão, estádios que não existem ainda já têm um apelido terminado em ão, que é o caso, como eu disse, do Itaquerão e do Peritubão. Se isso for uma hipótese verdadeira, a gente consegue explicar por que existem palavras novas na língua portuguesa do Brasil a partir de analogias, a partir de modelos que foram amadurecidos no nosso uso contemporâneo, no nosso uso popular, sem nenhum demérito da expressão popular, na nossa linguagem cotidiana vernacular. Por exemplo, expressões como ficódromo, beijódromo, fumódromo, mijódromo, com toda licença para usar essa expressão, elas são derivadas, elas são produzidas a partir de um modelo que foi amadurecido, que na nossa opinião, na nossa pesquisa, que é uma pesquisa que vem consultando dados históricos, mas dados recentes da imprensa brasileira dos anos 70, anos 80 para cá, o que gerou o primeiro efeito midiático e social desse finalzinho dromo foi o sambódromo. O sambódromo foi inaugurado no Rio de Janeiro em 1984 e, claro, teve muita repercussão. E a partir desse efeito social é que se amadureceu um modelo, uma analogia para criar novas palavras como ficódromo, beijódromo, fumódromo, namoródromo, e tem uma série de outras palavras que a gente vai encontrar no nosso uso cotidiano. A mesma proposta analógica se aplica às novas formas de bebida. Por exemplo, caipiruva, caipimanga, caipimaçã, caipivódica, que é até uma forma curiosa, que também são derivadas de um modelo que foi amadurecido pelo uso popular e recorrente da expressão caipirinha. O último exemplo de analogia que eu queria trazer para vocês é até mais curioso, porque é uma analogia emprestada de uma expressão da língua inglesa, que é a expressão cheeseburger. Vocês veem que em inglês se escreve de um jeito, mas as nossas lanchonetes e locais que vendem sanduíche, a gente escreve de uma forma diferente. É o X mais um tracinho e burger. E também, por analogia, cheeseburger pode ser reinterpretado e pode criar expressões do tipo x-queijo, x-frango, x-tudo. E tem uma série enorme de expressões para nomear sanduíches a partir da analogia feita com a forma inicial, que é a expressão americana ou inglesa cheeseburger, que foi adaptada, que foi incorporada pela língua brasileira. Bom, a ideia da analogia é que nós temos ondas, nós temos momentos históricos em que algum tipo de palavra é criada. Vamos lembrar que essa aula tem duas propostas diferentes. Uma primeira fala que existem regras, e as regras são aplicadas sem se fazer referência a algum momento histórico específico do uso linguístico. E a segunda proposta, a proposta da analogia, fala que existem ondas, existem momentos em que as palavras são criadas, são geradas de acordo com a necessidade comunicativa do momento. Um exemplo que foi trabalhado aqui nessa aula foi a nomeação dos estádios de futebol. Se há necessidade de nomear um novo estádio, há uma tendência de se usar o mesmo modelo que tem sido usado até agora.
eu vou pegar algum elemento característico do estádio e colocar o final ão, colocar essa partícula morfomórfica ão para criar um apelido para ela. Se não se criar mais nenhum estádio de futebol no Brasil, não há porquê criar um apelido para estádio de futebol. Se não for criado mais nenhum tipo de sanduíche, não há porquê se criar mais nenhum nome de sanduíche. As profissões usadas no Brasil, boa parte das profissões já foram nomeadas de acordo com o modelo que foi vigente na época da sua nomeação e por aí vai. Enfim, para terminar e para retomar a primeira frase dessa aula aqui do nosso curso, é pensar que novas palavras surgem porque as pessoas precisam das palavras novas para poder falar sobre alguma coisa nova. E quando vão ser criadas novas palavras, usam-se os modelos analógicos que estão em voga, que estão na onda e que estão sendo utilizados pela população. Essas são as propostas, as grandes escolas que eu queria apresentar para vocês sobre o assunto morfologia lexical. Para esse tema, foram disponibilizados 2 artigos que estão com os tutores, que tratam mais detalhadamente sobre as hipóteses, sobre as pesquisas e sobre as referências que foram aqui anunciadas. Espero que vocês tenham se sentido instigados a estudarem mais. Há mais material disponível na internet e há muito material escrito a respeito. Eu agradeço muito e a gente se encontra numa próxima ocasião.